Eu sou Carlos Todeschini, tenho 60 anos, né? Fui diretor-geral do DEMAI, mas também fui do DEP por 4 anos, onde ocupei as funções de chefe de gabinete, de diretor de conservação e de diretor do DEP, que equivale a secretário no município. Era o único cargo de primeiro escalão, né, do Sistema de Proteção contra Enchentes e de Drenagem Urbana do Brasil, o único de primeiro escalão. O DEMAI é o Departamento Municipal de Água e Esgoto. É uma autarquia pública municipal, é a única de capital, né, que o serviço de água e esgoto é municipal, nunca foi concedido à companhia estadual, né, e o DEMAI é uma referência em qualidade de serviços na capital. Já foi bem melhor, inclusive, do que é atualmente. O DEP é o Departamento de Esgotos Pluviais. Era uma secretaria do município que agora foi reduzida. E Veranópolis também está numa das áreas, né, de maior problema, de maior incidência da enchente do ano passado, de 4 e 5 de setembro, e agora que foi muito mais grave, muito mais drástico, né? A informação que eu tenho é de que teve nos dias 29, 30 e 1º, precipitações de média de 200 milímetros por dia em cada um desses lugares, né? E Veranópolis foi o mais atingido, a região do entorno de Veranópolis, a Serra do Rio das Antas e depois o Rio Taquari, que é a jusante, ele é apenas a calha coletora de todo esse deflúvio. Então, a situação é muito grave mesmo, né? A terra do meu tio, que é na cabeceira do Rio das Antas, ela simplesmente deslizou e teve muitos deslizamentos, muitas mortes, muito soterramento por conta desse volume de água precipitado, o que não aconteceu no ano passado, né? Precipitado com a intensidade que ocorreu agora desta vez, né? Então, esses eventos extremos, eles têm acontecido no Rio Grande do Sul com cada vez mais frequência. Em 2015, eu era secretário de Meio Ambiente em Canoas, e eu lembro que em outubro, né, havia previsão de um forte temporal, e nós tivemos, durante o dia, me parece que foi 16 ou 17 ou 14 de outubro de 2015, né, em uma hora, 300 mil casas destelhadas. Tivemos a ruptura das redes de alta tensão que alimentavam toda a cidade. Nós tivemos o blackout de todas as comunicações durante pelo menos 8 ou 10 horas. Nós tivemos a inundação com mais ou menos 1 metro de água na cidade, pelo menos, e também a suspensão do abastecimento público de água potável, porque a inundação invadiu as casas. A ideia é essa, né? Bom, então o evento, como foi explicado aí antes, ele também chega o volume de água transportado através dos rios, ele chega à região metropolitana. E da região metropolitana, os principais municípios são Guaíba, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Vamos pegar os principais, ainda tem Cachoeirinha e Gravataí. Dos municípios, desculpe, dos municípios que têm o sistema de proteção contra cheias, Porto Alegre é o único que tem um sistema completo. É um sistema que foi concebido a partir da grande enchente de 41, quando a cidade tinha 210 mil habitantes. Agora tem 1.450.000. E, à época, 40% das pessoas ficaram flageladas, sofreram com a inundação. E agora, o mesmo percentual. 40% das pessoas estão inundadas.
Bom, de 41 para cá, o que aconteceu? Né, foi contratada uma consultoria alemã e foi construído, né, depois de muito debate, de muita discussão e tal, foi construído pelo governo federal da época o sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre, o sistema de proteção contra cheias, né, que consta basicamente do quê? Diques, canais, condutos forçados, casas de bombas e o Muro da Mauá. São 68 quilômetros de diques. Toda a cidade é circundada pelo dique, que vai desde a freeway, que é a divisa entre Gravataí e Porto Alegre, Cachoeirinha e Porto Alegre, Alvorada e Porto Alegre, né, Canoas e Porto Alegre, e a área de chegada na cidade, de ingresso na cidade, que é o dique da Castelo Branco, e depois tem o dique da Beira Rio, né, que é a zona da Cidade Baixa, a zona bastante central da cidade, próximo ao centro histórico. Entre o dique da Avenida Castelo Branco e o dique da Beira Rio, nós temos uma cortina de concreto que são 2,6 quilômetros, né, do muro que é vazado para a circulação e permeabilidade, é vazado e ele tem um sistema de comportas, né, comportas de superfície que fazem abertura ou fechamento, né, de acesso ao cais do porto, conforme a necessidade. E ainda algumas partes da Avenida Castelo Branco, né, que também possui comportas de gravidade para a permeabilidade da cidade com a área portuária do Cais Navegantes. Por exemplo, o centro de treinamento do Grêmio fica no Cais Navegantes. Para acessar do estádio, da arena, para o centro de treinamento, que fica, né, a talvez aí 500 metros em linha reta, é necessário fazer uma volta e ingressar por uma dessas comportas de gravidade que fica sob a Castelo Branco. São 14 comportas de superfície, portanto. E nós temos também as comportas de gravidade, comportas de superfícies que eu falei antes, no muro e no dique, e comportas de gravidade que são internas no poço das casas de bombas. Por quê? Porque quando o rio está abaixo da cota 3, ou seja, na maior parte do tempo, a água acumulada na cidade, a água dos arroios, a água da chuva, enfim, os efluentes produzidos e que vão para o sistema pluvial, eles escoam pelas comportas de gravidade das casas de bombas. Quando o rio eleva o nível, sobe de cota, essas comportas são fechadas, as comportas de gravidade, estou falando, né? Elas são fechadas e aí são para chuvas importantes, para chuvas médias, enfim, o rio tem que subir. Quando o rio sobe, essas comportas de gravidade fecham automaticamente e é acionado o sistema de bombeamento. Então, o escoamento da água interna à cidade é bombeado para o rio, através dessas 23 casas de bombas, né, que tem, em média, uma capacidade de escoamento de cerca de 10 mil litros por segundo cada casa de bombas. Umas têm mais e outras têm menos, mas a média é isso, 10 mil, o conceito original do DNUS. Essa obra toda foi concebida e implantada pelo DNUS e depois repassado pela prefeitura após o sucateamento produzido pelo governo Collor, que abandonou completamente o DNUS e a prefeitura assumiu. Tá? E, em assumindo, né, tinha a obrigação de fazer a manutenção, né, de todos os equipamentos, dos diques, das comportas, do sistema de eletrobombas, né, enfim, condutos forçados e toda a infraestrutura do saneamento. Afinal,
O DN Oeste investiu... Oi. Carlos, eu queria só te fazer uma pergunta. A questão são 23 casas de bombas, né? Tu comentou. Sim. Isso. A minha pergunta para ti é a seguinte: e se tudo tivesse funcionado e Porto Alegre tivesse conseguido escoar essa água para dentro do rio de volta, isso afetaria a área metropolitana, né? Canoas? Não, não tem nada a ver, nada a ver. Por quê? Porque Porto Alegre está inundada e ela fica bem a jusante de Canoas, então não tem praticamente comunicação com os canais com o que aconteceu em Canoas. Esse sistema, né, que recebeu esse investimento vultoso, né, de gerações de décadas passadas, dos anos 60, 70 e 80, que construiu esse sistema de diques e canais, ele foi concebido também para que Porto Alegre, para que o plano diretor de Porto Alegre permitisse a ocupação urbana regular a partir da cota 3. Né? E todo o sistema foi construído na cota 6. A crista do sistema, a crista dos diques, do Muro da Mauá e das avenidas que margeiam os canais, como a Avenida Ipiranga, por exemplo, está na cota 6. A chuva da semana passada chegou à cota 5,37, portanto, 63 centímetros ainda de tolerância. E, portanto, o sistema demonstrou sim viável. Até agora ele não transbordou. O que aconteceu? O fato de Porto Alegre estar inundada e em equilíbrio com o Guaíba foi o fato do sistema não ter recebido nenhuma manutenção, nenhum cuidado, nenhum reparo. Isso tanto nas comportas de gravidade, né, que são as que estão dentro das casas de bombas, bem como as comportas de superfície. A ponto de podermos ver várias imagens das comportas de superfície transbordando. Por quê? Porque não foi feita a manutenção, porque não foram observados os cuidados com as borrachas de vedação, porque as comportas estavam todas enferrujadas e sem mobilidade, que inclusive uma delas precisou ser mobilizada com o apoio e a tração de uma retroescavadeira. Outras estavam podres, enferrujadas, né, que o exército foi chamado e teve que escorar, se deslocou com 4 tanques de guerra para fazer o escoramento das comportas. Em 2 foi possível chegar a tempo, mas em outras 2 não deu para chegar a tempo e elas colapsaram. E o sistema de proteção, então, se tornou uma grande peneira, porque a água vazou pela falta de vedação dessas comportas, vedou pelo colapso de 2 comportas, que são portões, assim, de significado em termos de área, de secção de área e de capacidade de contenção de volume ou de transbordamento, né? As 2 da Castelo Branco transbordaram, e ainda todas as comportas de gravidade com muitos problemas, né, que fazia com que a água vertesse através do sistema pluvial e os poços das casas de bombas. Então, nós tivemos, assim,